Bom dia, que maravilha. Nós gostaríamos de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo e reconhecer a graça de Deus na vida dele, que tem sido uma bênção para todos nós. Como é bom a gente ter o reverendo como pastor, fazendo esse serviço maravilhoso, com muito prazer e alegria de apacentar e nos levar a desejar cada vez mais o encontro com o sumo pastor em glória. O reverendo é muito especial na vida de todos nós. Amém? Bom dia também aos pastores, missionários, obreiros, companheiros de batalha na obra do Senhor. E é muito bom a gente reencontrar irmãos antigos, não, mais experientes, e os irmãos mais novos. E você já cumprimentou o seu vizinho aí, do lado, do outro lado, atrás, na frente? Cumprimente, dê um bom dia. Ou vocês querem que eu ensino aquele corinho para vocês? Com um bom e com uma... Aperte a mão do seu irmão com um sorriso. E cante esta canção. De novo, quão bom, Quão bom e quão maravilha, que os irmãos vivam. quão bom, quão bom, quão bom. Aperte a mão de quem você ainda não apertou. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Tá bom, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que maravilha, chegamos no domingo. Como que você está se sentindo já no domingo? De repente você chegou aqui na segunda ou na quarta, ou na quinta ou na sexta. Que maravilha. Converse com a pessoa que está ao seu lado aí, em 3 minutos. O que marcou fortemente o teu coração até aqui? Lembra aí. O que marcou? Quem lembra da primeira aula? Aleluia. Vamos então abrir a nossa Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos nossos irmãos em Roma, aos Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. Como o pastor Ricardo anteriormente disse, nós vamos aqui nos deliciar na doutrina da salvação, com ênfase no aspecto da expiação. Versículo 24 e 25, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé,
para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Só vocês aí o versículo 25, por favor. Que Deus nos abençoe. Podeis assentar? Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esta terra com o propósito de salvar e buscar os perdidos, e tudo fez por amor ao Pai e por amor a nós, por amor à igreja. O Senhor Jesus Cristo sabia muito bem da sua missão, o propósito da sua missão, sabia muito bem por tudo aquilo que ele iria passar e passou. E quando a gente fala que o Senhor Jesus Cristo veio por amor ao Pai, obediente ao Pai, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não medir o Senhor Jesus Cristo com a nossa régua, muitas das vezes. A gente até já obedeceu o pai, a gente já obedeceu a mãe, mas essa obediência nunca foi uma obediência como a do Senhor Jesus Cristo em relação ao seu Pai, em favor da igreja. Minha mãe, às vezes, mandava eu jogar o lixo fora. Eu até obedecia. Noquinho, vai jogar o lixo fora. Aí eu pegava, ia jogar o lixo fora, mas reclamando. Por que não mandou a outra? Por que não mandou a Rose? Por que não mandou a Helenice? E jogava o lixo fora. Obedeci? Obedeci. Mas foi assim que o Senhor Jesus Cristo obedeceu? Pergunta a pessoa que está falando, como que Jesus obedeceu? Que ele obedeceu, ele obedeceu. Agora, como Jesus obedeceu? É isso aí. Não faltou em Cristo a alegria, o prazer, a satisfação e muito voluntário. Sabe, muito voluntário. O Senhor Jesus Cristo veio fazer a obra do Pai que planejou a nossa salvação, que quis a nossa salvação. E Jesus veio executar, pode ter certeza, com todo prazer na sua alma. E a gente sabe que ele não recuou, ele não retrocedeu, ele passou pelo que passou e sempre querendo dar glórias a Deus e mostrando todo o seu amor pelo Pai e também por nós. Agora, uma coisa é você amar quem é perfeito, outra coisa é você amar o imperfeito. E o Senhor Jesus Cristo veio por amor ao Pai, que é perfeito, e por amor a nós, imperfeitos. E a obra que o Senhor Jesus Cristo fez, uma obra que não tem paralelo, uma obra imprescindível, mesmo que o Pai nos escolhesse, mas se Jesus não viesse morrer por nós, nós não seríamos salvos. Medita nisso, mesmo que o Pai nos escolhesse, mas se o Senhor Jesus Cristo não viesse morrer por nós, nós não seríamos salvos. E o Senhor Jesus Cristo, ele não veio persuadir o Pai numa intercessão, Pai, salva, Pai, ajuda, Pai, leva-os para o céu. Não, o Senhor Jesus Cristo veio realizar uma obra e não faltou dor, não faltou sofrimento, não faltou humilhação, não faltou sangue derramado, não faltou traição, sabe, não faltou calúnia, não faltou ofensa. Você imagina considerar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que encarnou, como o principal dos demônios? Pergunta a pessoa que está falando, você já meditou nisso? E ainda sair da sua boca, porque veio do seu coração, Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os.
É fácil a gente suportar uma ofensa. Às vezes te chama de narigudo, você não gosta. Às vezes fala que você acrescentou uma grama a mais, você não gosta. Às vezes fala contigo assim, essa roupa não está legal em você, pô, tu está parecendo o Didi na época dos Trapalhões com esse terno aí. Você não gosta, tu vê uma coisa, né, uma coisa tão... Agora você imagina o Filho de Deus, aquele que veio e não poderia ser substituído por Gabriel, não poderia ser substituído por Miguel, por Abraão. Ele veio, o único, o unigênito, Filho de Deus, pagar a nossa dívida. Então, falar de expiação é falar de pagamento. Falar de expiação é falar de cobrir a dívida do outro, cobrir o erro do outro, cobrir. E para a gente falar de expiação, como pagamento que denota esse pagamento, é importante a gente aprofundar o que a gente pode aprofundar, o nosso conhecimento a respeito do pecado. E como o pecado é hediondo para com Deus, como o pecado é mau, como o pecado é agressivo, como o pecado é ofensivo, como o pecado nos separa de Deus, como Deus vê o pecado. E é importante a gente meditar nisso, conhecer isso, para a gente dar o valor devido à obra de Cristo da expiação. Quem aí já ficou livre de uma dívida? É bom? Pergunta a pessoa, é bom ficar livre de uma dívida? Quem está endividado aí não vê a hora de alguém ajudar a pagar essa dívida? Pergunta o irmão ao seu lado aí, fala a tua dívida para ele aí e vê se, de repente, ó. Hã? Você imagina alguém muito endividado. Você imagina alguém endividado, mas não sabe que está endividado. O Gerard, com o seu carro, seu Corcel 2. Que isso, pastor? Mas com o seu Rolls Royce, o seu Cadillac, e ele vai numa via, e o limite de velocidade 50, ele passa a 150, e não tem um pardal só não, ele passa por 10 pardais. O pessoal sabe o que é pardal? Pergunta, o pessoal sabe o que é pardal? Sei, pastor, é aquele passarinho. Não. Aqui no Rio, pardal também tem um sentido polissêmico. Pardal é também aquele radar que faz você receber uma conta em casa e chorar. Aí passa por 10 pardais, 10 sensores de velocidade, só que ele não sabe. Ele não sabe disso, ele não recebeu essa dívida, não tem conhecimento dessa dívida, ele não... Aí vem o pastor Juliano e paga a dívida dele. Eu falo, Gerard, o pastor Juliano pagou a sua dívida. Ele não sabia que estava endividado, não esboçou nenhuma reação. Agora, o Gerard sabe que está endividado. E quem já ouviu falar na lei de Murphy? Aquilo que é ruim e pode acontecer, acontece no pior momento. Então imagina que ele já estava recebendo várias notícias ruins, como Jó. Quem já teve momento de Jó aí? Pergunta a pessoa, já teve momento de Jó?
Quando você pensou que estava ruim, piorou. Hã? Cadê pastor e obreiro? Quando pensa, ficou triste que um saiu da igreja, daqui a pouco você ouve a notícia que saiu uma penca ainda falando mal de você. Aí, aí o Gerard sabe que está endividado e recebeu notícia, 10 multas, que era o limite 50, ele passou a 150, e vieram todas essas multas, junto com o carnê da Casa Bahia, junto com o carnê da Ricardo Elétrico, junto com a conta médica, junto o dente também doeu naquela semana, e ele teve que... Aí veio a conta toda, e ele desesperado, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como pode acontecer isso? Que burro que eu sou! Vou me jogar na ponte do Rio Niterói. Vou não sei o quê. Vou torcer para o Flamengo agora, quer saber? Eu vou torcer para o Flamengo. Eu estou desesperado. Aí você imagina, ele tá... Aí chega a notícia. A boa notícia. Pastor Juliano pagou a tua dívida. Não te desespere. Calma. Você acha que ele ficou quietinho? Soltou todos os sotaques nordestinos que... Ó, gente! Aleluia! Glória a Deus! Pia só! Que cabra macho, vem cá que eu vou te dar um cheiro. Mas pulou, abraçou o pastor Juliano. O que você quiser de mim agora eu faço. O que você quiser, conta comigo que der e vier. Oh, você não sabe como eu estava aperreado. Você não sabe como eu estava. Eu não sabia o que fazer. Eu ia pular da ponte em Niterói, mas você pagou a minha dívida. Mas não vai demorar, ele vai ficar endividado de novo. Doutrina da expiação, a obra da expiação. É importante entender que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Que nós estávamos em falta com a santidade e a justiça de Deus. É importante a gente olhar para Deuteronômio, vê aí, 11:45. Vê se é isso. Se não for, eu vou ler Deuteronômio todo agora até achar. Não é 11:45 não, eu já vi aqui que... Pastor Ocenira, e vocês riram? Uma conversa só nós dois aqui. Que Deus fala que é santo. 44:45. Sei que fala, peraí, que a Bélia anotou para mim. Mas, meus irmãos, vê aí, pastora, por favor. Que fala, porque eu sou santo. Nós estávamos endividados para com a santidade e a justiça de Deus. Nós estávamos em falta com a santidade e a justiça de Deus. Achou, pastor? Por favor. Que eu anotei aqui, mas meu iPad ficou lá em cima. Nós estávamos endividados, em falta com a santidade e a justiça de Deus.
Deus é amor. Olha o reverendo aqui no nosso meio. Que Deus abençoe, reverendo. Jesus. Deus é santo. Deus, em seus atributos, todos os atributos de Deus são permeados da sua santidade, a sua perfeição, a sua glória, a sua luz inacessível, a sua imutabilidade. E nós, pecadores, porque erramos o alvo em Adão, a nossa natureza ficou por demais transgressora, iníqua, por demais corrupta. Odiamos a lei de Deus, que é boa, que é perfeita e santa. Dificuldade com a lei de Deus que expressa o seu caráter. Então, a presença de Deus, a natureza de Deus e a nossa pecaminosidade há de fato uma repulsa, há de fato uma... A gente viu ontem aqui na peça, na coreografia, né? A separação. Agora, Deus, segundo está na Bíblia, que nos amou de tal maneira, esse tal aí, que é tremendo, Deus nos amou de tal maneira. Uma vez que Ele nos amou de tal maneira, segundo Santo Agostinho, quando Ele nos odiava, Ele nos amava. Ele nos amou de tal maneira que tudo fez para romper essa barreira, para acabar com essa separação e nos levar de volta para Ele. Porque como resolver esse problema? A gente tenta medir com a nossa régua, fica muito imperfeito. Porque a gente para pensar, a gente para raciocinar, a gente demora muito tempo para chegar a uma conclusão, mas Deus é o eterno hoje. Ele não pensa como a gente pensa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele é eterno. A providência divina, segundo a sua graça, segundo o beneplácito da sua vontade, Deus, eu vou trazê-lo de volta. Agora, uma natureza santa, seus atributos, né, como a justiça, a honestidade, quer dizer, a perfeição. Porque uma coisa que a gente tem que ver, que é a justiça brasileira, por exemplo, que chama de justiça brasileira, ou no mundo, muitas das vezes a misericórdia vem antes do poder judiciário. Muitas das vezes não se guarda direitos. Agora, Deus, para Ele manifestar a sua misericórdia, Ele tem que manifestar a sua justiça, porque a misericórdia de Deus não anda separado da sua justiça. Você, muitas das vezes, é misericordioso sem justiça nenhuma. Tenta lembrar aí, pergunta a pessoa, tu lembra de algum ato teu de misericórdia sem justiça? A gente não calcula isso, a gente não tem muitas das vezes problema com isso. Muitas das vezes a gente promete, ameaça, mas a gente não cumpre muitas das vezes. Pai e filho, ó, se você não comer tudo, não vai ver desenho. Aí ele não comeu tudo, daqui a pouco ele está vendo desenho. Você não cumpriu com a tua palavra. Ah, fui misericórdia, sem justiça. Deus, para manifestar a sua misericórdia, Ele agiu em justiça, porque isso é inerente de Deus, isso faz parte da natureza de Deus. Então Deus, para estender o braço da sua misericórdia, para nos salvar, para nos ter com Ele, Ele tinha que pagar a nossa dívida para com Ele mesmo. Ele tinha que cobrir a nossa falta para com Ele mesmo, para com a sua santidade, para com a sua justiça.
Porque espiar vem de uma palavra, na Bíblia não tem muito esse termo espiar ou expiação. Muitas das vezes é usado outros termos, né? Como propiciação, reconciliação. A gente vai ver ali, que depois a gente vai ler. A primeira vez que a gente vê sobre espiar é em Gênesis 6,14. Dá uma olhada aí, Gênesis 6,14. Primeira vez que aparece na Bíblia esse termo espiar. 6,14, você vai ver aonde que é usado. É usado justamente na construção da arca de Noé. Seis 14. Quem achou, diga bem. Diz assim, ó: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Só vocês do versículo 14 aí. Nós tivemos aula aqui com o pastor Bispo, orientado pelo nosso reverendo, sobre tipos, tipologia. Esse versículo aí, a gente lê, passa por ele, e muitas das vezes a gente não imagina que aqui já está apontando para o Senhor Jesus Cristo, está apontando para a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. Por quê? Espiar é cobrir. Espiar é cobrir de uma tal maneira que o dano causado vai ser reparado. O dano causado vai ser satisfeito. A ira será apaziguada e vai promover um relacionamento de paz e de harmonia pelas partes que se separaram por causa de uma ofensa. Então vai haver uma reconciliação entre as partes que se separaram por causa de uma ofensa, porque esse dano vai ser reparado. Justiça retributiva, fala comigo, justiça retributiva, que a gente não tem no Brasil. A gente tem isso no Brasil? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí. Hã? Pastor Céu já balançou a cabeça assim, e com o cara assim que está... Não. Então, retributiva, não tem. Por exemplo, alguém rouba o teu relógio, ficou sem relógio, seu Rolex, o camarada foi preso, foi feita justiça, foi ou não foi? Pergunta a pessoa, foi ou não foi? Tu está contente, tá ou não está? Está satisfeito, tá ou não está? Vai ver a hora como? Vai ver a hora como? Não estou satisfeito, quero meu relógio de volta. Justiça retributiva que a gente vê na teocracia israelense por parte de Deus. Amém, meus irmãos? Então, para que as partes separadas por um dano, por uma ofensa, e essa ofensa se deu no Jardim do Éden, o cabeça federal da raça federal, por quê? Pergunta a pessoa, por que federal? Porque representava um todo. Todos estavam em Adão. Cabeça federal da raça, o todo. Corporativamente falando ali. Amém, meus irmãos? Então, nós causamos um dano. Nós ofendemos a Deus. Separados de Deus ficamos por causa da transgressão. E a natureza que ficou por demais corrupta e depravada, proporciona agora você fazer escolhas erradas para longe de Deus, cada vez mais desagradar a Deus. Todos os nossos atos, pensamentos, nossos sentidos, estímulos, tudo concorre para separar a gente de Deus. Foi uma calamidade geral, foi catastrófico o que houve com o nosso pai
Adão, nossa mãe Eva, no jardim do Éden. E para Deus agora se voltar para nós, o dano tinha que ser reparado. E o dano foi causado por um homem, na condição de homem perfeito. Então esse dano tinha que ser reparado por um outro homem, na condição de homem perfeito, santo, justo e verdadeiro. Mas Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Capítulo 3 de Romanos, tá? Por causa do tempo eu vou falando de cabeça, mas o que eu for lembrando eu vou falando onde está, tá? Aí Romanos capítulo 3 ali, Paulo lembra de palavras do Velho Testamento a respeito disso. Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Não havia ninguém legítimo para que pudesse verdadeiramente pagar a nossa dívida, reparar o nosso dano, satisfazer a justiça e a santidade de Deus. Abraão não dava, Moisés não dava. Porque todos esses homens, como Noé, a Bíblia diz que Noé era justo, mas não era justo sem pecado. Não é justo sem pecado. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí. Não é uma pessoa boa, mas é sem pecado. Convive com ele mais 10 minutos. Daqui a pouco ele já está dando uma cotovelada em você aí, ó, para se expandir mais no banco. Egoísta. Então, quando a Bíblia fala justo, não é justo sem pecado. Tinha que vir um justo na qualidade de imaculado. Quem é que veio? Quem é que veio? Quem é que veio? Quem é que veio? Jesus, 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 Jesus. Meus irmãos, aí você entende a obra do Senhor Jesus Cristo. A alma que pecar morrerá. Quem viu o filme Peregrino? A alma que pecar morrerá. A alma que pecar morrerá. Foi bem assim não, mas tá bom. Então. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. O salário do pecado é morte. Romanos 6, 23. Para haver reparação de danos, para que as partes alienadas por ofensa, de novo, se reencontrassem, de novo, houvesse harmonia, era necessário um pagamento. Nós lemos aqui, Gênesis 6,14, a primeira vez que fala sobre expiar. Não adiantava pegar as madeiras para construir a arca, pregar, colocar lado a lado, mas se não houvesse a calefatação, é isso? Não, calefação não. Se não houvesse a obra justamente para impermeabilizar, falei bonito agora, vê se você consegue falar, impermeabilizar. Se não houvesse essa cobertura, se não cobrisse devidamente, a água do juízo iria entrar e matar todos na arca. Está aí a diferença. A fé cristã é única. A fé cristã é única. Por que a fé cristã é única? Pergunta a pessoa, por que a fé cristã é única? Pastor, o senhor sabe a resposta, por que o senhor fica perguntando também? Que eu gosto. A fé cristã é única. Dentre vários fatores, o fator expiação. A religião dos homens junta a madeira aqui, junta a madeira ali, põe um teto ali,
mas não está coberta devidamente. Não há salvação, porque não cobriu bem. Mas a fé cristã é única, porque é a única que se fundamenta e se baseia, está arraigada numa obra de expiação. Toda religião diz que você tem que fazer alguma coisa para alcançar o paraíso, alcançar o nirvana, alcançar o campo de Marte, alcançar, não mais ir para a fila da reencarnação e tantas outras coisas. Só que tem o seguinte: Deus exigiu pagamento para si mesmo, para esse reencontro, para essa reconciliação. E o pagamento é de sangue. Aí a gente canta, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. A gente canta muitas coisas falando sobre o sangue, e às vezes a gente não sabe bem a respeito da obra, que foi o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado foi o pagamento devido pelas nossas transgressões desde Adão. Não adianta missa, não adianta rezar, não adianta fazer nada, se você não apoia a sua fé na expiação. Se você não crê que Deus pagou devidamente a sua santidade, a sua justiça, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então a arca, ela pôde ser a arca da salvação, porque o juízo de Deus, pelas águas do dilúvio, porque água de cima, água de baixo, você vê a fúria naquele juízo, a ira santa de Deus, sacudiu a arca. Mas quem estava na arca foi salvo. A arca sentiu a tempestade. A arca sentiu a ira de Deus. A arca sentiu a mão pesada de Deus. Mas ninguém se perdeu. O Senhor Jesus Cristo, toda a sua vida aqui foi vida de humilhação. A gente pensa na cruz só no Calvário, ali foi o ápice. Ali foi o grande. Mas toda a vida de Cristo aqui foi uma cruz. Toda a vida de Cristo aqui foi de fato sofrimento, foi humilhação, porque Ele deixou o seu lar de glória. Ele deixou o céu dos céus. E veio aqui e se fez homem. Você vê o Senhor Jesus Cristo comendo, bebendo. Você vê o Senhor Jesus se vestindo. Você vê o Senhor Jesus Cristo indo ao banheiro. Você vê o Senhor Jesus Cristo sendo achincalhado, e você vê o Senhor Jesus Cristo, que antes recebia adoração de anjos, louvores de anjos, agora sendo ofendidos aqui por bichinhos, terráqueos, que nenhum animal consegue ser pior do que o ser humano na maldade. Mas Ele deixou tudo de glória, louvor, que recebia nos céus, para estar aqui, sendo chamado de demônios, sendo chamado de comelão, beberrão e tantas outras coisas. Por quê? Por amor ao Pai, por amor a ti. Você estava endividado, você estava separado de Deus, e separado de Deus ia ficar no tormento eterno. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, e na cruz do Calvário Ele suportou toda a ira de Deus, suportou a mão pesada de Deus, suportou o juízo justo de Deus. E todo aquele que está com Cristo na sua morte, todo aquele que crê que cada gota de sangue de Cristo, cada gota de sangue de Cristo que verteu, cada gota de sangue de Cristo que caiu no solo, pecados sendo perdoados, o pecado sendo perdoado, a dívida sendo paga, a lista que havia, como Paulo falou aos Colossenses,
a lista que havia de delitos teus sendo riscado. E quem é que vai te acusar? Quem é que vai te condenar? Se é Deus que justifica. E justifica por quê? Reconcilia por quê? Porque ele agiu dentro da justiça, dentro do limite da justiça, do âmbito da justiça. Ele pagou devidamente o preço de sangue. Porque é sangue. Abre aí Levíticos 17. Gente, eu tinha ali, mas eu não estou olhando nada ali, que a gente vai andando também. Lucas 17. Quem falou Lucas 17 também? Levítico 17. Levítico 17. Aí você entende por que o sangue. Meus irmãos, a gente vê a expiação, né, no Velho Testamento. Deus que tirou o povo de Israel do cativeiro egípcio. Deus então, graça, tá? A lei de Deus, obra da graça de Deus. Todos aqueles sacrifícios que você vê, o pastor Ailton mostrou aqui o tabernáculo, tudo aquilo ali, graça de Deus. O povo de Israel foi um povo privilegiado, foi um povo tirado do meio do paganismo babilônico, a princípio, com Abraão. E Deus agora mostra que eles são um povo separado, né? Até mesmo nos seus rituais, nas suas celebrações, nas suas festas, nas suas maneiras assim, de vestir, maneira de cultuar e adorar a Deus. E o povo de Israel era o povo que dependia da expiação. E o dia mais santo para Israel era o dia de Yom Kippur. Pergunta a pessoa, o que é o dia do Yom Kippur? O dia mais santo de Israel, o dia mais sagrado é o dia de Yom Kippur. Pastor André aqui tem um momento que mostrou. Então, o dia da expiação, o dia quando dois bodes, quem já leu isso daí já se confundiu, já ficou em dúvida. 2 bodes, quem já leu sobre os 2 bodes aí? E aparece um com o nome de Azazel. Um bode emissário. Um bode era sacrificado e o sangue era levado como oferta e o outro era despachado para o deserto. Quem já leu isso aí na Bíblia? Levítico 16, tá? Vocês querem ler depois com calma. Mas vamos 17. Vamos lá, 17, 11 diz o quê? Porque a vida da carne está no sangue. 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Só vocês aí, versículo 11. Amém, meus irmãos? Então, no nosso relacionamento com Deus, quando falta a vida, não falta o quê? A morte. Então, por causa do pecado, entrou a morte no mundo. E agora, para fazer a expiação devida, Deus, Ele quer o elemento da vida humana, que é o sangue. Por isso, na expiação envolve o sangue, na expiação não pode faltar o sangue. Agora deve ser segundo o que Deus determinou. Por isso, o reencontro com Deus, o retorno com Deus, você voltar para Deus, você ter comunhão com Deus, você ter paz com Deus, é Deus que determina. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que abre as portas. É Deus que abre o caminho e que mostra o caminho. Porque tudo que nós estamos ouvindo aqui,
Se Deus não abrir os olhos do nosso entendimento, você vai ouvir e não vai entender, você vai ouvir e você não vai tomar posse da vitória que nós temos em Cristo pelo seu sangue derramado. Por isso o Espírito Santo veio convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Nós dependemos completamente da obra do Espírito Santo, de iluminar, de convencer, de fazer a gente ver o quanto nós éramos pecadores, o quanto nós ofendíamos a Deus, Deus de Adão, tanto em natureza como em escolha, para que a gente possa cair aos pés do Senhor Jesus Cristo e falar: Jesus, eu te aceito. Porque quando nós falamos assim: Jesus, eu te aceito, Jesus Salvador, Jesus Redentor, Jesus glorioso, Jesus maravilhoso, Jesus que me substituiu na cruz do Calvário, Jesus mediador, tudo aí está inserido o sangue de Cristo derramado. A expiação está em tudo, porque a expiação é o que vem como num prédio, tem um alicerce, tudo que vem depois vem em cima do alicerce. Então, quando nós pensamos em justificação, pensamos em reconciliação, pensamos em adoção, pensamos tudo isso possível, porque Deus em Cristo pagou devidamente a nossa dívida para com a sua santidade e justiça. É importante a gente meditar nisso, é importante a gente ver que nós éramos depravados, que nós não tínhamos condições nenhuma, nem de sentir o pecado muitas das vezes, nem sentir a dor pelo pecado muitas das vezes, e muito menos de buscar a cura. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus aí a gente entende porque o apóstolo Paulo dobrava o joelho e orava a Deus em favor da igreja de Éfeso e tantas outras, para que os olhos do entendimento fossem cada vez mais abertos, para a gente tomar, como a igreja de Éfeso tinha que tomar posse da vitória que se deu com o sangue de Cristo derramado. Por isso não se entende muitas das vezes, crente, faltou a palavra, crente surumbático, crente querendo desistir, como o nosso reverendo estava aqui, esses dias aqui falando, que eu fiquei até com medo, eu falei: meu Deus, não abre o chão agora não. Então, o reverendo aqui falando, porque nós somos a igreja possivelmente da última hora, tanta obra para fazer, e nego tendo o luxo de ficar desanimado. Eu não sei não, eu não vou para a igreja não. Eu ia com um batom e fui. Cheguei lá, tinha uma irmã com um batom igual o meu, palhaçada, eu usava o meu batom. Eu não aguento olhar para aquela boca com aquele batom que eu queria. Mas eu estou falando isso por quê? Porque é tanta palhaçada no nosso meio também. É gente saindo porque a pessoa é mais espaçosa no banco. Gente saindo porque o pastor não deu oportunidade. Gente saindo porque tanta bobeira. É você. Amém, meus irmãos? Palhaçada. Isso tem que acabar no meio de nós. Quando nós verdadeiramente provamos, sabe, da obra do Espírito Santo, o Espírito Santo veio, você estava endividado, você ia para o inferno, você estava arruinado, você isso e aquilo, mas Deus, um ato da sua graça, veio até você, seu miserável pecador, fedorento. Deus veio até você estava endividado, você estava enrascado, mas Ele veio e Ele podia viver muito bem sem você, porque Deus, eu fico meditando, antes do mundo existir,
Antes de tudo existir, o Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. Como é maravilhosa a harmonia das três pessoas da Trindade. Sabe o que é o Pai conviver com o Filho conviver com o Espírito Santo? Sabe como que é harmonioso, maravilhoso. Não é bom a gente conviver com pessoa legal? Pessoa que não é chata? Pessoa que não arranca de você nenhum sentimento adâmico caído. Tem pessoas, né? O reverendo está aqui, vamos falar dele. Eu sei que ele fica com vergonha, mas a gente fala a verdade. Não é bom estar perto do reverendo? Às vezes você fica perto do pastor Enoque, você pode ficar com raiva. Fica perto do outro irmão, você de repente pode ficar. Mas perto do reverendo a gente vê. Oh, eu já vi. Eu falo isso para a gente buscar, né, pastor Celso, querer mais a graça de Deus como o nosso reverendo, que é aquele negócio de falar, poxa, o reverendo, cheio da graça de Deus, mais ora, busca, tal, e às vezes eu quero orar igual o reverendo, mas às vezes eu não aguento ficar igual ele fica, não. Quando ele fala assim, eu vou descer para dormir daqui a pouco, a gente olha, ele está aqui sentadinho com a perninha assim, os irmãos orando por ele. E os meus olhos já estão assim. Mas aí, uma vez, veio um pessoal bravo. Tinha uma irmã querendo entrar para o exército de Deus. Já tinha recebido, já estava na maioridade. Aí ela falou, eu vou. Aí o pai falou assim, então eu vou lá falar com esse reverendo. Aí veio com os irmãos, aí tudo brutamontes, cara. A gente tem que ter cuidado, porque sempre quando a gente briga e se dá bem, a gente fala que o cara era mais forte, né? Mas tem cuidado com isso. Mas era mesmo, tudo... E a irmã apreensiva, pastor, reverendo, ele quer falar com o senhor, meu pai e meus irmãos são muito assim, muito assado, muito aquele negócio todo, lá na casa do irmão Jorge, que estava em obra aqui. E de fato, né, a gente orou tal, e eu fiquei, né, eu falei assim, se ele tentar com o reverendo, eu monto na cacunda do cara. E eu fiquei só, né, aí eu fui lá na porta receber tal, eu já fiquei, né. Aí já entraram mesmo, assim, marrento, rapaz, entrou. E eu só de olho. Gente, quando veio o reverendo já foi cumprimentando, já veio já dando um beijo neles assim. Gente, daqui a pouco a gente estava batizando aqui. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos queridos, pensa em tudo que Deus fez em Cristo. Jesus não veio só persuadir o Pai, não. Pai, perdoa, Pai, ajuda esse condenado aí, Pai. Ele não veio só persuadir, sabe, com palavras, não. Ele veio ser sacrificado por nós. Ele veio ser sacrificado por nós. Ele veio derramar o sangue por nós. Nós temos que valorizar isso. Valorizar, então chega o desânimo, chega não sei o que, chega muita coisa ruim perto de nós, fala assim, sai para lá, quer saber de uma coisa, o sangue de Cristo foi derramado por mim, eu tenho que valorizar isso, o máximo, aleluia, amém meus irmãos, queridos, quem veio antes do sacrifício de Cristo, seu sangue derramado, a obra expiatória de Cristo, quem veio antes olhava para frente. Então o dia da expiação, um dia de mensagem tremenda a respeito do sangue de Cristo, do sacrifício perfeito que Deus ia oferecer por nós na cruz do Calvário. Cada animal, cada vítima que era imolada, ali estava sendo pregado o Evangelho, a boa notícia. Embora esse animal, embora esse sacrifício não serve para remover, mas leva você ao arrependimento e leva você a ficar com a mente, a consciência, o coração voltado para Deus e para o Cordeiro de Deus que virá. Então, o dia da expiação, cada animal que era imolado, a boa nova sendo pregada,
didaticamente Deus mostrando para o povo e levando o povo cada vez mais ficar arraigado em Deus, que paga a nossa dívida para a gente estar com Ele. Deus que rompe com a barreira que nos separa dEle. Amém, meus irmãos? Você sabe disso, que esse sacrifício não era perfeito, porque a raça humana precisava ser remida. O povo que Deus escolheu, a igreja, precisava de fato Deus pagar pela sua salvação, pelo livramento. E não podia ser um animal doméstico como que era, e um animal involuntário, porque o animal não sabe nem que é animal, né? Vocês já meditaram nisso? Pergunta para você, já meditou? Tu pode falar com um cachorro, a tua mãe é uma cachorra. Quem não fica chateado. Para um porco pode falar, tua mãe é uma porca. Ela não fica. Então o animal, ele não sabia o que iriam fazer dele. Ele ia obrigado. Ele era criado de uma maneira especial para não haver nenhuma mancha, para não haver nenhuma deficiência. Era uma seleção, era uma inspeção tremenda. E ele era levado contra a sua vontade. E ali era colocada a mão naquele animal. O que ia sacrificar. E, tragicamente, cruelmente, horrível a cena, imolava. O sangue era derramado. Toda essa cena de crueldade, toda essa cena horrível, é para mostrar como que o pecado é terrível. E o sacrificante ali mostrava que aquele cordeiro, aquele pombo, aquele estava o substituindo. Ele que tinha que morrer, mas não podia. E aí, quem vem antes do Cordeiro de Deus, olha para frente, ele virá. E na plenitude dos tempos, a dispensação desses sacrifícios no templo se findou. Porque agora, Jesus Cristo, Ele veio. Pedro viu. João viu, tantos outros o viram. Na cruz, nem todo mundo ficou para ver, mas eu sei que Maria estava, Maria Madalena estava, e eu sei que o discípulo estava, vendo o sangue de Cristo sendo derramado. Mas eles não estavam com os olhos do entendimento tão abertos para entender que ali estava sendo expiados os nossos pecados. Até que o Espírito Santo os tomou. E Pedro, no dia do Pentecoste, ele prega e ele fala do Senhor Jesus Cristo Salvador, do Senhor Jesus Cristo que foi imolado. Meus irmãos, pessoas antes, pessoas no momento, e nós que viemos depois, nós olhamos para trás. Pode dar esse testemunho. Você vai cantar no céu. Você vai adorar no céu. Você vai louvar no céu. Sabe por que você vai adorar no céu? Sabe por que você vai cantar no céu? Sabe por que você vai estar no céu? Porque aqui na terra Jesus pagou a tua ida, pagou a tua passagem, pagou a tua... pagou o teu ingresso. Pagou o teu ingresso. Por isso, meu irmão, dê valor ao sangue de Cristo derramado, dê valor à obra expiatória, dê valor ao Cordeiro que nos substituiu, porque Ele viveu a vida que nós tínhamos que viver e morreu a morte que nós tínhamos que morrer. Dê valor, e como você dá valor à obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, quando você é um bom discípulo, quando você é um bom servo, quando você é um bom esposo, uma boa esposa, sabe, quando você é um bom trabalhador, você é um bom patrão,
Você dá valor à obra expiatória de Cristo quando você, que está lavado e purificado pelo sangue de Jesus, você quer mais é glorificar a Deus na tua vida, glorificar a Deus no teu coração, glorificar a Deus nas tuas palavras. Que Deus nos ajude a valorizar cada vez mais o sangue do Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui viver. Porque eu vou dizer para ti o seguinte: por mais que os profetas se esforçaram, por mais que os apóstolos se esforçaram, por mais que o nosso Senhor Jesus Cristo também procurou passar para nós a glória, passar para nós o céu, mas usou da linguagem que era acessível a nós. Você imagina São João descrevendo o Apocalipse? Ele disse que viu aquele como pés, como latão reluzente. A gente, latão reluzente? Se fosse hoje, ele ia falar, aquele que apareceu com os pés como de raio laser. Eles se esforçaram para, dentro da linguagem, descrever para nós a glória. Um dia você vai estar lá. E o mais importante é o Senhor em glória. É ver o Senhor, é estar com o Senhor, é adorar o Senhor, se lançar aos pés do Senhor. Oh, Jesus maravilhoso, nada é mais importante do que o Senhor Jesus Cristo. Nele está a glória do Pai, está a glória do Espírito Santo. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Mas sabe por que você vai estar lá? Porque para você chegar na glória, lembra que Ele gemeu. Lembra que o seu sangue foi derramado aqui, Ele foi contado com os pecadores. Ele foi morto, crucificado, exposto na saída da porta de Damasco. Uma porta bem comercial, de bastante transeunte, num monte chamado Calvário, Caveira. Porque para que as pessoas olhassem, quando olhassem, vissem uma morte que deveria ser bem exibida, para ser uma morte exemplar, porque ele foi tido como maldito, alguém da pior espécie, alguém que não podia viver. Mas Pôncio Pilatos, você tinha autoridade para livrar e não livrou. A democracia que foi lançada ali também poderia lançar e não livrou. Mas sabe por que, Pilatos, você não livrou, seu condenado? Sabe por que você também, o barbudo, carro faz? Sabe por quê? Porque quando chega a hora de Deus agir, mesmo sendo, punindo nossos pecados no Filho unigênito, Ele vai sangrar na carne, mas vai fazer o que é da vontade dEle fazer, o que é planejado por Ele fazer. Tudo plano de Deus. Um tribunal, e Pilatos deixou bem claro, eu não vejo nenhum mal nele. É lógico, Pilatos, que você não vê, e ninguém viu, para ficar bem claro, que ele não morria porque ele errou, ele não morria porque pecou, mas substituindo você, substituindo a mim, então o sangue dele derramado. Aí pode vir a doutrina da redenção completa, pode vir a justificação, pode vir a adoção, pode vir a reconciliação, porque o sangue já foi derramado, a dívida já foi paga. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. E quem é que vai te acusar? Fala comigo assim, quem é que vai me acusar? Está fraco. Fala, quem é que vai me acusar? Quem é que vai me acusar? Fala, quem é que vai me acusar? Se é Deus que me justifica, é Deus que pagou a minha dívida, é Deus, é Deus. Então a obra da expiação fala da dívida paga devidamente, não ficou nada pendente. Às vezes você paga uma coisa, mas não paga outra.
tetelestai. Tudo foi pago e dê glória a Deus, vamos receber o nosso reverendo.